dúvida, eu continuo. Todos acharam? Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós o expulsar? Pai, nós estamos em Tua presença, clamando e rogando a Ti, que Teu Espírito Santo venha nos capacitar, nos instruir, nos direcionar, para estar pregando a Tua palavra, expondo o Teu Evangelho. Fala conosco pelo poder que há em Ti, fala conosco pela pregação da Tua palavra, que nossa fé possa ser despertada e toda a incredulidade do nosso coração caia por terra, em nome de Jesus Cristo. É o que nós como igreja oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Pode sentar-se neste momento, por favor. O texto anterior expõe talvez uma das passagens mais belas e profundas da revelação de Cristo a nós. A sua transfiguração. Mas somente 3 discípulos presenciaram este fato: Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Os outros 9 discípulos ficaram ao pé do monte e estavam numa situação adversa. Qual era o contexto? Chega um pai com uma criança, ou como melhor dizendo, com um jovem endemoniado, e este jovem, ele era surdo-mudo, ele caía em terra numa espécie de epilepsia e era possesso por demônios. E então eles tentaram expulsar o demônio daquela jovem e não conseguiram. E por causa disso, se sucedeu o início de uma discussão. Não causa surpresa que os escribas que ali estavam discutindo com os discípulos de Jesus. A inabilidade dos 9 discípulos em expulsar o demônio e curar aquele jovem era motivo para atacar os discípulos de Cristo. Porém, Jesus chega, e quando Jesus chega, a multidão não estava esperando. E é interessante, no versículo 15 diz que a multidão estava espantada. Essa é a única vez em todo o Evangelho de Marcos que a expressão espantada aqui
não está atrelado à decorrência de um milagre, mas ela estava surpresa, atônita, sem entender muito bem o que estava acontecendo. E quando Jesus chega, naquele exato momento, a discussão se cessa. E as pessoas voltam para Jesus para entender melhor o que ele estava acontecendo. Perceba que quando Jesus chegou naquele lugar, a questão secundária, uma discussão, se encerrou. Isso a gente precisa sempre lembrar. Quando Jesus, de fato, é o centro, não tem espaço para questões secundárias. Quando Jesus é o centro, não tem espaço para conversas, diálogos, brigas, intrigas, disse-me disse, um apontando o dedo na cara do outro, um falando que é melhor que o outro, nada disso. Quando Jesus é o centro, a discussão cai por terra. Isso precisa ser sedimentado na nossa vida. Se Jesus é o centro, nós não gastaremos tempo com questões secundárias. Nós não gastaremos tempo com briguinhas, com discussões que não chegam a lugar nenhum e discussões que não levam a nada. Se Jesus é o centro, nós não podemos gastar tempo com besteira, com questões infantis e secundárias. E Jesus, então, chega naquela discussão com a multidão atônita e espantada, e parece que algo semelhante ao que aconteceu em Êxodo está se repetindo. Nós vimos na última semana que algo semelhante aconteceu no Monte Sinai, aconteceu no Monte da Transfiguração. E parece que o resultado da descida também é o mesmo. Quando Moisés está descendo do Sinai, ali no capítulo 32 de Êxodo, nós vemos que há uma espécie de uma festa idólatra. Ali Arão, sem ter um pulso de líder, é motivado pela multidão a fim de construir um bezerro de ouro. E quando ele constrói um bezerro de ouro, eles celebram. Perceba que aqui eles estão fazendo atrelações à cultura egípcia ao Deus de Israel. Qual era a percepção que eles tinham de Deus? A maior proximidade que Deus que eles tinham é a última praga, onde mata-se o cordeiro e passa o sangue do cordeiro no umbral da porta. Então a figura, o símbolo que eles tinham de Deus era desse cordeiro, que era passado no umbral da porta. Eles falam, façamos um cordeiro de ouro, um bezerro de bronze, de ouro, para que a gente assim possa estar então celebrando ao Deus que nos libertou. Então a falta de entendimento deles os levou à idolatria. Isso acontece justamente aqui. Uma confusão está se instaurando pela falta de entendimento dos discípulos. Jesus sobe, os discípulos não ficam ali, mas não conseguem resolver um problema, e esta é a situação, esta é a figura dos 3 primeiros versículos do texto. Versículos 17 e 18 diz o que de fato estava acontecendo. E respondendo um disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E disse aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam. Chega um homem e apresenta o seu filho, o filho querendo apresentar a Jesus. Jesus não está presente, Jesus não estando presente naquela ocasião, não estando ali naquela ocasião, então ele recorre aos discípulos de Jesus. Perceba que aqueles homens não estavam preparados para expulsar aquele tipo de demônio, de potestade. Apesar de Jesus já ter conferido a eles autoridade para expulsar demônios. Lá no capítulo 6, nós vemos que Jesus deu autoridade aos discípulos para expulsar demônios, curar enfermos e por assim diante. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós vemos que provavelmente havia algo diferente naquele demônio. Havia um espírito distinto que eles não conseguiram expulsar.
E aquele espírito imundo fazia com que aquele jovem tivesse características de uma doença que nos é presente hoje, que é a epilepsia. Havia convulsões, agitação, ele caía por terra, espumava pela boca, rangia os dentes, enrijecia o corpo. Mas ali era motivado por algo espiritual. Não era meramente uma epilepsia, ou era meramente um epilético. Não, era algo motivado pelo espírito imundo. E nós precisamos ter isso em mente. Há algumas doenças que são doenças. Mas há algumas doenças que são motivadas por espíritos imundos. E nós precisamos ter discernimento para saber o que está acontecendo diante de nós. Mas Marcos deixa claro que aquele espírito que estava ali, naquele jovem, é que motivava aquele ataque, abre aspas, epilético. Portanto, aquele jovem era epilético por causa de uma possessão demoníaca. Além disso, ele também era surdo-mudo. Outra coisa que destaca-se é que a primeira coisa que aquele espírito, ao ver Jesus, é lançar-se em terra. Nós já tratamos disso aqui outras vezes. Normalmente, comumente, os espíritos imundos, às vezes, têm mais reverência do que nós como cristãos. Nós vemos isso no endemoniado gadareno. A primeira coisa que o endemoniado faz é lançar-se aos pés de Jesus e reconhecer a autoridade de Cristo sobre ele próprio. E assim acontece exatamente a mesma coisa. Os demônios possuíram aquele jovem para atormentá-lo. Aquele jovem ele era possesso. E essa é a intenção dos espíritos imundos. Distorcer, deformar a imagem de Deus. E eu preciso abrir um pequeno parêntese aqui. Comumente, alguns anos atrás, nós vimos muitas pessoas caindo possessas. Uma possessão quase que em massa. Tínhamos trabalho de libertação, seminário de batalha espiritual e etc. Hoje em dia, aparentemente, o diabo mudou sua estratégia. O diabo não possui as pessoas para que elas caiam endemoniadas e possessas num culto. Hoje o diabo está na mente das pessoas, nas ideologias. Ou você acha que uma pessoa que se tatua por inteiro e se considera uma cobra, ela não está possessa por demônios? Você ainda acha que aquilo é ideologia? Você ainda tem uma percepção cristã tão defasada que você acha que aquilo não é nada mais do que uma possessão demoníaca expressa na ideologia humana? Ou indivíduos que são tão martirizados pela ideologia que idolatram os seus políticos favoritos. O diabo mudou de estratégia. Ele não está mais lançando as pessoas em terra. Ele está na mentalidade, muitas vezes marcada por ideologias políticas, progressistas ou até mesmo conservadoras. E eu preciso que você coloque isso em mente. A intenção do diabo é deformar a imagem de Deus. Deformar a imagem de Deus. Alguns dias atrás, eu vi um vídeo de uma jovem que se considerava um gato. E ela tatuou, fez preenchimento nos seus lábios para parecer um gato. A imagem de Deus em sua beleza é transtornada pelo diabo, fazendo com que homens e mulheres criados em imagem de Deus chafurdassem na lama como porcos. É o que acontece. Os poderes demoníacos estão levando os homens não salvos a uma degradação, sendo acorrentados pelas suas próprias ideologias, pelo seu eu. Mas nós sabemos que aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Deixa eu te falar um negócio. Normalmente,
ou às vezes acontece, melhor dizendo, não vou tornar isso uma regra. É mais fácil a gente expulsar demônio de alguém do que convencer alguém que está ideologicamente errado. Porque o demônio a gente fala, sai, e sai. Já para aquele que está tomado por uma ideologia diabólica, precisamos de muito mais tempo. E o diabo mudou a sua estratégia. Há pessoas hoje que estão possessas por demônios, não manifestando ou caindo-se em terra, mas sua mente já foi completamente deturpada, está obscurecida e enrijecida. O versículo 19 ao versículo 23 expõe um pouco do diálogo de Jesus com aquele homem. E respondeu-lhes: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou-lhe ao pai dele: quanto tempo há que isso se sucede? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que mais me espanta aqui é a tranquilidade de Jesus. Isso é esplêndido. Aquele jovem cai em terra, espumando pela boca, todo se mexendo e se tremendo, possesso por demônios, e Jesus fala: até quando ele está assim? Desde quando? Hoje em dia, se acontecesse algo parecido, muitas pessoas sairiam correndo do ambiente, pedindo ajuda desesperado. Jesus fala: até quando isso aí? Até quando está acontecendo? Perceba a tranquilidade de Jesus. Jesus ainda quer saber o que está acontecendo por detrás daquilo. Pai, até quando ele faz isso aí? Até quando ele se lança no chão? A multidão, em geral, nos evangelhos, está voltada para si mesma. Martinho Lutero diz que nós somos incúrvitas, voltados para nós mesmos. E a multidão só quer ver o circo pegar fogo. Eles estão voltados para si mesmos. E Jesus fala: olha, geração incrédula. Eles estavam preocupados com a discussão, eles queriam saber o que ia acontecer. Jesus então chama de incrédulos. Perceba que ele não chama somente o pai, não chama somente escribas, ele diz geração. Por quê? Alguns instantes atrás, nós lembramos o discurso de Pedro: faça uma tenda para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Perceba que Jesus está colocando todo mundo no mesmo pacote. Vocês todos são incrédulos. O pai é incrédulo, os escribas são incrédulos, os 9 discípulos que ficaram incrédulos e os 3 que estavam no monte também são incrédulos. A realidade é que todos ali sofriam falta de fé. Havendo falhado no exercício da oração ardente e perseverante, eles eram falhos e incrédulos. E Jesus então conversa com aquele homem, perguntando como isso acontece. Há quanto tempo ele está assim? E ele fala: desde a sua infância. Não somente isso. Algumas vezes, ele lança-se na água, ele lança-se no fogo, porque o Espírito está tentando destruí-lo. Sem dúvida alguma, nós vemos que a situação era trágica. Uma criança ainda, que passou toda a sua vida sendo possessa por demônios, dando uma espécie de ataque epilético, sendo surda e muda. E o pai, vendo a incapacidade dos discípulos, vendo que os discípulos não tinham capacidade de expulsar o demônio, ele falou: será que o mestre deles também tem capacidade de expulsar os demônios? E a expressão que ele usa é interessante. Versículo 22. Se tu podes. O poder aqui não é querer. O poder aqui é dinamai. É se você tem poder para expulsar demônios. Não é sobre Jesus querer o diálogo ali ou não. Era sobre Jesus ter poder para expulsar o demônio. Não é sobre a vontade de Jesus. Não.
Ali era sobre se Jesus tem poder. Por quê? Os discípulos já não conseguiram. Se o Senhor tem dinamite, se o Senhor tem poder para expulsar este demônio. Perceba que isso não quer dizer que a fé concede onipotência àquele que crê. Deus não é obrigado a fazer aquilo que nós bem entendemos. Na verdade, Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Hebreus capítulo 6, versículo 19 diz para nós. Hebreus 6, 19, vamos ver o que está escrito lá. Hebreus 6, 19, vamos lá? O qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Ali, o escritor aos Hebreus está dizendo que aqueles que têm fé e paciência em Jesus têm uma âncora da alma segura e firme. O versículo de número 12 do capítulo 6 diz: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E aqueles que têm fé e paciência têm a âncora da alma, a sua fé. E a âncora, ela é importantíssima para um navio ou para a embarcação. Sem âncora, não há estabilidade. A âncora é o que trava, é o que prende no momento para que não quer que o barco vá para algum lugar. O que o escritor aos Hebreus está dizendo a nós é o seguinte: aqueles que têm fé, que creem, que têm paciência, não são levados de uma hora para outra. A estabilidade. Mas aquele homem vacilante duvidou. A fé nas promessas de Deus proporciona a nós segurança, firmeza, livrando-nos da preocupação, da culpa, da vergonha, do remorso, do medo. Mas o que mais me traz alegria é que mesmo aquele homem, tendo uma fé vacilante, ele fala algo, versículo 22. E se tu podes, se tu tem poder para fazer alguma coisa, não é se o Senhor quer, mas se o Senhor tem poder para fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Mesmo uma fé pequena, vacilante, clamou por compaixão. A compaixão, o amor, é o sentimento que traz a realidade do reino de Deus. Nós amamos a Deus e amamos de tal modo, de modo tão profundo, que este amor, ele deságua no próximo. E quando nós desaguamos este amor no próximo, o próximo também reconhece o amor de Deus por nós, o amor de Deus para conosco. E aquele homem entendeu o dinamismo do reino de Deus. É o amor, é a compaixão de Deus que faz com que Deus realize algo ao nosso favor. Não é a nossa grande fé, não é as nossas revogações, não é a nossa palavra positiva, não. É o amor de Deus por nós concede benefícios aos seus filhos. A gente vai tratar disso mais à frente, mas sigamos. Versículos 24 e 25. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Se tu tens poder para curar o meu filho, tenha compaixão de nós. Olha para nós, nos ajuda. Aí Jesus inverte e ele diz: se tu podes crer, se você tem o poder da fé, tudo é possível
ao que crer. Perceba, Jesus inverte a linguagem. Não é se ele tem poder, não, mas é se aquele homem tem poder para crer. Jesus usa a mesma palavra, dinamai. Se você acha que eu tenho poder, o problema não é se eu tenho poder, é se você tem poder para crer que eu posso fazer. A fé é o primeiro elemento do milagre. A resposta daquele homem é algo grandioso. Olha o que ele diz. Com lágrimas, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Como ele chama Jesus no versículo 17? Mestre. Como ele chama Jesus no versículo 24? Senhor. Já mudou o negócio. Não é que Jesus era o mestre dos discípulos. Para ele agora, Jesus é Senhor. É dono da sua vida. Senhor. Perceba a mudança de linguagem. Antes era mestre, agora ele é Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Perceba o poder da confissão. Aquele homem confessou o seu pecado, confessou a sua incredulidade. Isso está intimamente atrelado ao início de uma vida com Deus. A primeira coisa que está atrelada ao arrependimento é a fé, obviamente, mas depois é a confissão, é o reconhecimento do pecado. Arrependimento sem confissão é remorso. Confissão é inerente ao arrependimento para salvação. Essa é uma das descrições teológicas mais bonitas que eu vejo na Escritura. Ele falou: Jesus, eu até creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque, infelizmente, há pessoas que creem em parte do poder de Jesus. Ah, não, eu creio que Jesus pode fazer isso, mas aquilo ali já não... Ele não é muito diferente da gente, não. Ah, não, eu creio que Jesus pode curar. Eu creio que ele pode curar. Eu creio que ele pode curar. Mas quando o médico fala, não, a medicina não tem mais o que fazer, agora só Deus, agora já não acredito mais. Ah, pastor, mas então por que Deus não fez? Porque Deus não quis. E você precisa colocar isso na sua cabeça. Há certas coisas que Deus não quer fazer e não vai fazer. Por quê? Porque Ele é Deus. É Deus. Spurgeon pregou a vida inteira e lutou contra a depressão a vida inteira. Morreu depressivo. Deus podia livrar ele? Podia. Mas Deus não quis. É porque a gente vive uma teologia da prosperidade diabólica, demoníaca, satanista, que diz que Deus é obrigado a fazer aquilo que a gente quer. Deus não é atendente do McDonald's para atender o seu pedido na hora que você quer. Porque eu já ouvi um discurso aqui, eu vou repetir. Estava o irmão doente. Aí a irmã falou: vou lá no banco do céu e vou fazer um depósito no banco do céu. Eu falei para a Jamila e falei: vai morrer. Vai morrer. Porque tudo que fazemos é por graça, gente. Se Deus fizer, é Deus. Se Deus não fizer, é Deus. Nós não servimos pelo que Ele faz, nós servimos pelo que Ele fez por nós no Calvário e nos deu vida eterna. Por isso nós servimos a Ele. O pai reconhece que ele tem alguma fé, mas é uma fé vacilante.
E eu preciso tratar aqui por alguns poucos instantes sobre 4 tipos de fé neste texto. Primeiro tipo de fé, a fé dos discípulos. Eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus, mas não tinham poder. Estavam com Jesus, ouviram as pregações de Jesus, mas não tinham poder. Não tinham poder. Segundo tipo de fé, a fé da multidão, do entusiasta. Eles estão ali só para ver o que vai dar. Vamos ver aqui, vamos ver. Eita, agora vai. Agora o negócio vai acontecer. Terceiro tipo de fé, a fé do Pai. A fé marcada pela desconfiança. Uma fé parcial. E a fé de Jesus. Uma fé marcada pela devoção. Uma fé com poder. Qual desses 4 tipos de fé você tem? A fé dos discípulos, que anda com Jesus, mas não tem poder para expulsar demônios? Que anda com Jesus, mas não tem poder para curar enfermos? Que anda com Jesus, mas terceiriza a fé para Jesus? Anda com Jesus, mas não conhece a Jesus. Anda com Jesus, mas não tem poder para realizar aquilo que Jesus ordenou que realizasse. A fé da multidão. Eu estou aqui só por estar mesmo. Estou aqui porque meu pai era crente, meu avô era crente, meu bisavô era crente, e eu estou na igreja. Terceiro tipo de fé. Eu creio. Até aqui. Eu creio só até onde os meus olhos podem vir. Daqui em diante, eu não acredito mais. Ou você tem a fé de Jesus, uma fé marcada pela oração, pela devoção e pela demonstração de poder. Perceba que não é o tamanho da fé, mas é a realidade da fé. Porque todos nós temos uma fé às vezes vacilante. Isso é inevitável. Não tem nenhum personagem bíblico na história que você vê que não passou por momentos de vacilar da fé. Todos tiveram receios. Todos tiveram, exceto Jesus, obviamente. Mas todos passaram por um vacilar da fé. Todos passaram por um momento de preocupação. Então não é o tamanho da fé, mas é em quem temos fé. Deixa eu tentar te explicar de modo mais simples e mais pedagógico. Imagine comigo, nós estamos saindo do Egito. Estamos na última praga do Egito, a morte dos primogênitos. Imagine o diálogo comigo. O diálogo do Idiosmar e o diálogo do Joaquim. Idiosmar e Joaquim estão conversando. O Idiosmar virou para o Joaquim e falou: rapaz, eu estou preocupado. Estou preocupado, rapaz. Por que, barão, você está preocupado? Estou preocupado porque esse negócio de morrer primogênito vai estar indo longe demais. Moisés está perdendo o freio. Moisés está perdendo o controle. Que negócio é esse? Vai morrer gente? Não, até agora está. Mas pode tocar nos nossos aqui. Não, está errado isso aí. Aí chegou o Joaquim e falou: não se preocupa não. Está tudo certo. O que Moisés mandou fazer? Passar o sangue do cordeiro no umbral da porta. Então, só passa o sangue do cordeiro no umbral da porta. Mas eu tenho medo. Mas passa o sangue do cordeiro no umbral da porta. Para você é fácil. Você tem lá os seus 3. Eu só tenho o Idiosmarzinho. Se eu perder o Idiosmarzinho, eu perdi todo mundo, eu não tenho ninguém. Faz o que Moisés falou. Passa o sangue do cordeiro no umbral da porta. Concluindo, os 2 passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta. A pergunta é: quem perdeu o primogênito? Nenhum dos 2. Porque não é o tamanho da fé, é em quem depositamos a nossa fé. Você entendeu a diferença? Não é o tamanho da fé, porque se for por tamanho da fé, eu e você estaremos enrolados. Mas é em quem temos fé. Se temos fé em Jesus, se cremos em Jesus,
E perceba que as palavras daquele homem são palavras de: eu ainda estou sofrendo com a incredulidade. Me ajuda, porque nós jamais teremos uma fé suficiente. Nós sempre dependeremos de Jesus. Por mais que a gente esteja com Ele, nós sempre precisamos reconhecer que Ele tem poder para fazer e nós somos dependentes disso. Ah não, mas eu oro 40 dias ininterruptos. Eu sou muito crente. Eu sou tão crente que quando eu olho fixamente nos olhos, se você não estiver preparado, você cai para trás. Precisa de Jesus, igual recém-convertido precisa de Jesus. É a mesma coisa. Ah não, eu sou muito crente. Se eu tirar o meu paletó e dar uma palitosada em você, algo vai acontecer. Mas é tão dependente de Jesus como uma irmã que aceitou Jesus há menos de uma semana. Ah não, mas eu sou muito crente. Se eu entrar no ambiente, algo acontece. É mesmo? Quinto homem da fornalha. Porque o quarto já está lá, você é o quinto, você é mais crente que os demais. Quarto homem da Trindade. Porque eu sou muito crente. Eu sou quase que um semideus. Eu sou o cara. Se eu orar, vai acontecer. Eu gosto é desse, amostradinho. Eu gosto é desse. Porque ele vai orar e não vai acontecer nada. Vai acontecer nada. Eu vi uma história do pastor Russell Shedd, que eu falei, meu Deus, Deus é esplêndido. Deus é maravilhoso. Deus é esplêndido. Chegou um pastor em determinada região da África, conhecido como um grande, como pode dizer, expulsador de demônios. Onde ele chegava, o demônio batia em retirada. E aconteceu uma situação, ele é exorcista. Chegou lá, falou, estamos precisando da sua ajuda, guerreiro. Vai visitar lá em casa, que minha filha está possessa. Aí ele, tá bom, vou lá. Mas você não vai orar, não? Não preciso. E ele chegou lá e foi expulsar o demônio. E tome de expulsar, tome de expulsar, tome de expulsar. Ele suando e nada. Mas teve uma hora que a menina escapou da corda que estava amarrada, varão. E deu uma taca nesse camarada. Deu uma coça nele. Aí, ele voltou para casa todo quebrado. Aí chegou lá, uma semana depois, voltou o irmão lá, ele estava de joelho dobrado. Senhor, me dá autoridade, me ajuda, me dá força. Guerreiro, vamos lá, aquela menina quer o possessa de novo. E quando ele vai lá, ele simplesmente fala, no nome de Jesus, sai. E saiu. Aquele homem aprendeu que o poder não estava nele. A autoridade não estava nele. A unção não era dele. É tudo por meio de Jesus Cristo. E os versículos 26 e 27, nós vemos que acontece ali após aquele moço ser liberto. Perceba, ele clamou, caiu agitado e ficou o menino como morto, as pessoas achavam que ele estava morto, mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou. Lucas diz que Jesus entregou aquele jovem ao seu pai, porque a obra de Deus é completa. A obra de Deus é perfeita, ela é completa. Jesus não só expulsou, mas devolveu aquele filho ao seu pai. Mas aqui o versículo 28 e 29, que termina a epígrafe, diz assim: E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Jesus voltou para casa. Aí os discípulos, tudo emburrado. A gente foi envergonhado. Jesus falou que a gente tinha autoridade e nada de acontecer.
Pedro, pergunta para ele aí o que aconteceu. Aí Pedro, mas eu não estava aqui. Ah, pergunta você. Vai, Tomé, pergunta alguma coisa. Ah, não sei. Ah, vamos juntar todo mundo e perguntar, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Porque essa casta só sai com jejum e oração. Mateus capítulo 17, versículo 20, olha o que diz lá. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Não somente o pai era incrédulo, os discípulos também eram. Não somente o pai não era incrédulo, os que estavam andando com Jesus também eram incrédulos. Mas eles estavam com Jesus, eles faziam parte do colégio apostólico, eles eram os discípulos, os 12, os enviados, mas eram incrédulos. Olha o que diz o versículo 29 do capítulo 9 de Marcos. A não ser com jejum e oração. A oração está atrelada à credulidade. Quem ora muito, crê muito. Quem ora pouco, crê pouco. Quem tem vida com Deus, acredita no poder de Deus. Quem não tem vida com Deus é abalado por qualquer coisa. A oração está atrelada à credulidade. Se você ora muito, você vai crer muito. E se você ora pouco, você vai crer pouco. É automático. A incredulidade está atrelada à oração. Porque há uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Eu não sou um demonologista e nem pretendo ser nunca. Não quero estudar nada disso. Mas uma coisa é fato. Alguns que são maiores do que outros. Nesse caso aqui, só saía com jejum e oração. Portanto, os discípulos precisavam ter uma fé firme. Uma vida de oração. Qual foi o problema de Pedro, Tiago e João na transfiguração? Jesus subiu ao monte para orar e eles dormiram. A fé está intimamente atrelada à dependência de Deus em oração. E eu conto isso por experiência própria. Quando meu pai, pastor Adelino, estava no hospital, nós chegávamos muitas vezes aqui na igreja acabados, destruídos, muito destruídos, muito cansados. Mas nós saímos daqui renovados, e a nossa fé era renovada. Nós orávamos e a nossa fé era renovada. Mas eu aprendi, o que eu estou ensinando aqui, eu vivi. Tem coisas que Deus não quer fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer. Por quê? Porque Ele quer. Lá no final, para concluir o sermão, eu vou ler um texto com vocês. Isso vai desabrochar no seu coração. Mesmo que a gente ore, mesmo que o Espírito interceda, há coisas que não são parte do seu propósito. Sigamos então. Daqui à frente a gente continua. Os discípulos ficaram admirados, mas não entusiasmados, falando, como é que pode? O Senhor falou que a gente tinha poder, agora a gente não tem. Estavam preocupados com si mesmos, preocupados com a sua reputação. Eles partiram do pressuposto que o poder e a autoridade que eles receberam de Jesus era suficiente. E tem muita gente que é assim na igreja. Agora que eu sou pastor, eu posso botar a mão e o demônio vai sair. Vai não, mano. Vai não. Agora que eu sou apóstolo, bispo, eu boto a mão e o demônio sai. Sai não. Sai não. Se não for com jejum e oração, não sai. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, desperte o dom que há em ti. A pergunta é, o dom já está lá ou não? Tá.
mas ele precisa ser despertado. Deus nos chamou para pregar. Estuda. Vai ler. Para de ser preguiçoso. Ah, não, Deus falou que eu ia orar e pessoas seriam curadas. Então vai orar, vai buscar a Deus, vai buscar a presença do Senhor. Ah, não, porque Deus falou que eu ia cantar. Então vai cantar, dedicar a Deus, vai buscar o Senhor. Porque não adianta receber a autoridade de Jesus e não ter intimidade com Jesus. Você entendeu? Os discípulos tinham ou não tinham autoridade para expulsar demônios? Tinham ou não tinham? Mas não tinham vida com Deus. Não tinha vida de oração. Então não adianta ter a função, o cargo e não ter intimidade com Deus. Não ter vida de oração, não buscar o Senhor. Porque tem gente que acha que a vida espiritual é resolvida em carteirinha de convenção. Não é. O reino espiritual é guerreado através de oração e jejum. Busca com Deus, devoção. É assim que nós lutamos. Não adianta chegar para o demônio, olha a carteirinha da convenção, do Ministério Internacional, olha a carteirinha da Comig, sai. Não! Precisamos ter uma vida com Deus, porque não adianta termos autoridade dada por Deus e não termos vida com Deus. A oração libera poder. A oração transforma a nossa fé em ação. Muitas vezes o fracasso da nossa caminhada cristã está atrelado à nossa falta de intimidade com Deus. Não há vitória no nosso orgulho egoísta. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e reconhecer a nossa miserabilidade. E Jesus deixou isso claro. No final do seu discurso, aí na semana da paixão, ele fala inúmeras vezes sobre oração. Ele fala inúmeras vezes sobre perseverança em oração. Mas mesmo que a gente tenha uma vida com Deus, nós precisamos entender que há coisas que só Jesus para fazer. E se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Romanos 8, do 26 ao 28. Romanos 8, do 26 ao 28. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações, sabe qual a intenção do Espírito. E Ele é segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. Há um grande conflito, muitas vezes, entre a nossa oração e a vontade de Deus. Por isso, a oração modelo é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem perdoai as ofensas, como nós perdoamos a quem nós ofendemos. Não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu o poder e a glória para sempre. Amém. Ele começa pedindo a vontade do Pai e termina glorificando ao Pai. Podemos ter poder. Podemos ter vida com Deus. Mas há coisas que só Deus pode fazer. E se Ele não quiser fazer, não há nada que você possa fazer. Ah, pastor, então como é que funciona? Quando você estava gripado, doente, você virava para o seu pai e falava: Pai, dá um picolé. Dá um picolé para mim. Aí seu pai fala: não vou dar um picolé para você. Ah, pai, mas eu quero. Ah, mas não. Ah, pai, mas eu te amo tanto. O pai: não. Sou tão obediente. Não. Só tirei nota 10. Não.
Por quê? Porque ele sabe que aquilo não é o momento certo de dar o picolé para você. Não é porque ele não te ama, mas porque ele sabe o que é melhor. Sabia que muitas vezes o excesso de lã das ovelhas faz com que elas morram? Quando uma ovelha tem muita lã e às vezes ela cai num rio, ela não tem força para sair de lá e ela morre afogada. Por isso, de vez em quando, o pastor Jesus Cristo precisa tirar a nossa lã para que a gente não morra. Mas está tão quentinho aqui dentro, mas isso pode te matar. Por isso eu quero que você creia em Deus, não somente como alguém que pode capacitar você e fazer algo na sua vida. Quero que você creia em Deus como um pai. Um pai que sabe a hora certa de dar a coisa certa ao seu filho. Esse é o poder da fé. O poder da fé não é revogar algo para si. O poder da fé é saber que Deus é o nosso Pai. E Ele dá aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Coloque de pé, eu quero orar com você. Nós precisamos, meus irmãos, aprender o poder da fé. O poder de um Deus que pode fazer todas as coisas, mas que às vezes Ele não vai fazer. E Ele é menos Deus? Não. Mas Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu vou falar para um monte, para o meio do mar, e ele vai. Você pode orar. Mas se Deus não quiser, não vai acontecer. Por isso, nós precisamos aprender a crer num Jesus que é o nosso Pai. Um Deus que é o nosso Pai. Um Espírito que nos induz à paternidade de Deus. E assim, confiarmos que Ele tem o melhor para nós. Senhor, nos ajude a estar em Tua presença cotidianamente. Te buscar. Não pela autoridade de expulsar demônios, não, mas porque temos prazer em estar em Ti. Como o salmista disse, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, que nós tenhamos essa sede, Deus, a sede não pelo que o Senhor dá, mas pelo que o Senhor é para nós. Nos ajude a confiar, a descansar, a entregar, a buscar a Tua presença. Deus Todo-Poderoso, nós rogamos a Ti, que o Senhor venha nos instruir, nos capacitar, nos direcionar, para que nós possamos buscar ao Senhor pelo simples prazer de estar em Tua presença. Porque mais do que o Senhor pode fazer, nós queremos a Tua presença em nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a descansar e a confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe para a glória de Deus. Amém.